aí, povo de Deus, povo bonito, povo lindo. Estava com saudade já. Amados, observando essa semana o Salmo 51, orando a Deus, pedindo direção, o salmista ele começa algo interessante. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele começa esse salmo com oração, ele começa pedindo ao Senhor: Senhor, apaga as minhas transgressões. E aí? O salmista aqui é o salmista Davi, o qual um homem que matou, cobiçou a mulher do soldado. Depois que cobiçou a mulher do soldado, enviou o soldado, dormiu com ela, enviou o soldado para a fronte de batalha, o qual foi morto. Traduzindo, era um homem que fez tal coisa, mas no Novo Testamento, em Atos, Deus disse que a palavra de Deus, a forma que diz que Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração. Por quê? O detalhe está aqui. Salmo 51. Uma tarefa que eu quero deixar para você que me assiste, acompanha esse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma alegria trazer e compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o Salmo 51, eu queria deixar como uma tarefa para você ler. O Salmo 51 devagar, aos poucos, para poder compreender melhor. Ele diz o seguinte: o 5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe, e eis que te comprazes da verdade, no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me, o 7. Aí já o 6 e o 7. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exaltem os ossos que esmagastes. Quando observamos essa situação e analisamos esse salmo, nós vimos que Davi foi naquela hora que o profeta Natan chegou para ele e falou com ele, perguntando a ele por que ele havia feito isso, essa transgressão. E quando ele disse, olha, tem um cidadão que tudo ele tinha. Ele tinha todas as ovelhas, muitos pastos, ovelhas e tudo. Mas ele carregou a ovelha, a única ovelha de um camponês, e o feriu. O que deve se fazer com ele? Davi não hesitou e disse: deves matá-lo. Aí o profeta olhou e disse: tu és esse fazendeiro, esse que tirou a ovelha, a única ovelha do rosto daquele camponês. E Davi naquela hora, Davi tinha uma sensibilidade muito grande no seu coração e intimidade com Deus. E ele orou, e segundo a história, o que nos conta, e a palavra de Deus, o Salmo 51 nada mais é que a confissão de Davi em relação a pedir perdão a Deus. Ele colocou diante de Deus, pediu perdão a Deus pelas suas transgressões e louvou a Deus. E você nessa manhã, você já fez isso? Você já agradeceu a Deus porque Ele é bom em todo o tempo? Independente da nossa situação que nós passamos, sempre devemos agradecer a Deus. Qualquer situação que chegue até nós é para que possamos aprender, possamos a crescer, a desenvolver, a amadurecer. Imagine, conta-se uma história de um homem que ele observou um casulo de uma borboleta e viu que dentro daquele casulo havia na largata, né, o casulo, ela estava num sofrimento muito grande, ela se retorcia para um lado, para outro, e ele observou que naquele casulozinho havia entrançado de fios. E ele pegou uma tesoura e cortou aqueles fios para facilitar a vida da borboleta. Dá um jeitinho a Deus, para ver se a coisa anda melhor. E naquela hora, aquele bichinho, depois aquela borboleta desenvolveu, e ela, não muito, porque não havia como desenvolver, porque as dificuldades haviam sido tiradas.
e ela caiu e passou sua vida rastejando. Outra vez, ele viu outro casulo, e naquele casulo ele viu aquela mesma situação. Só que agora ele não mais cortou os fios, mas deixou as dificuldades lá. E aquela borboleta começou a se espremer, se torcer, se retorcer, e foi torando fio por fio. E cada fio que ela torava enchia de suco, de líquido ou de sangue, ou as asas dela. E ela foi fortalecendo. Ao romper aquele casulo, o que acontece? Ela alçou o voo. Ela voou um voo lindo, maravilhoso, com as grandes asas lindas, bonitas. Por quê? A dificuldade não a matou, mas fez amadurecer, fez crescer e fez prosperar. Davi, ele, quando ele viu a besteira que havia feito, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, qual foi escolhido em Samuel, quando escolheu, já sofrendo muita coisa que ele passou, ele fez isso, ele tinha essa sensibilidade de buscar a Deus. E ele orou a Deus e colocou diante de Deus. E sentiu o perdão de Deus. Por isso que ele diz, no 51, 7, ele diz, purifica-me como isótopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais limpo, mais branco do que a neve. E assim, queridos, mesmo na dificuldade, mesmo nas complexidades que chegam na nossa vida, mesmo qualquer situação que venha até nós, precisamos nos colocar diante de Deus, orarmos diante de Deus, ler a palavra de Deus, meditar, porque existe um ditado secular que diz o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade? É mentira do diabo na cabeça das pessoas. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é a palavra de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. E para que possamos ter essa intimidade com Deus, precisamos entender o que é que Deus tem a nos falar através da palavra. Deus não nos vai revelar nada que está além da palavra. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, como eu costumo dizer. Por quê? Porque é através desse manual que nós cresçamos em graça, em conhecimento do Criador. E é através dessa palavra que Ele nos revela aquilo que Ele quer para a nossa vida. Ele chama cada um de nós para que possamos dar frutos e fruto com abundância. Mas que possamos também, a cada dia, quando nós conhecemos a palavra, mesmo nas dificuldades, mesmo nas coisas, tudo o que acontece ao nosso redor, nós não esqueçamos de agradecer a Deus de manhã, esqueçamos de agradecer a Deus à noite. Não. Estamos sempre buscando de Deus, o nosso Criador, a nossa essência, porque Ele, lá no comecinho da Bíblia, nos ensina que Ele nos formou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E assim Ele nos fez. E no Salmo 90, versículo 12, há algo muito interessante. Ele diz assim, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos corações sábios. Ensina-nos a contar nossos dias para alcançar corações sábios. Amados, eu estava conversando hoje, essa certa semana, com uma pessoa, e falando sobre a questão de raiva, a questão de não perdoar, não buscar de Deus essa questão do perdão. Eu disse, olha, ter raiva, ter ódio de outra pessoa é tomar veneno e esperar que ela morra. Vê que coisa doida. Eu tomo veneno, um copo de veneno, e espero que outra pessoa morra no meu lugar. Se eu tenho um ódio de outra pessoa. Aí, o que é que eu faço? Todos os dias de manhã, quando eu agradeço a Deus pelo dom da vida que Ele me está retribuindo novamente, eu agradeço a Deus e peço a Deus que Ele abençoe aquela pessoa. E meu coração vai liberando o perdão. Eu libero o perdão para aquela pessoa e meu coração vai saindo. Nisso, quando meu coração vai ficando limpo com o perdão que eu libero, isso não quer dizer que se uma pessoa me fazer algo mal, eu vou pegar aquela pessoa, porque eu perdoei, eu estar andando com ela para cima e para baixo, eu estar puxando o saco, que isso não é o ser humano. Alguns fazem, mas não é muito feitio de todo mundo. Isso nos implica o seguinte:
perdoamos, lançamos perdão, falamos, talvez não temos aquela ligação como antes, mas liberamos o perdão. E assim o nosso coração, que antes estava com ódio, com mágoa, com rancor, vai ser enchido pelo amor de Deus. E dessa forma, nós vamos fazer como o salmista: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, e alcançarmos corações sábios. Quando nós aprendemos a fazer tal coisa, o coração da gente vira um coração sábio. Podemos assim colocar um coração sábio. Um coração por quê? Por que um coração sábio? Porque é um coração que não vai guardar mágoa de ninguém. Eu não preciso estar todo dia perdoando uma coisa só. Não, eu coloco diante de Deus. Peço perdão a Deus pelos meus pecados, minhas transgressões. Coloco aquela situação diante de Deus. Agradeço a Deus. Já coloquei uma vez. Começo a agradecer a Deus porque Ele já fez aquilo para mim. Porque pelo pecado entrou o mundo. Mas pelo segundo Adão, que foi Cristo, o pecado saiu. E como ele diz aqui no Salmo 51, ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo o meu amor, a minha misericórdia. Não, segundo as tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Mas ele não ficou repetindo isso aqui constantemente, não. Ele colocou uma vez e deixou. Sabe por que isso faz? Imagina só você ter um filho e todo dia o filho olhar para você e dizer: pai, eu quero tal coisa. Pai, eu quero tal coisa. Pai, eu quero... O dia inteiro. Veja só, nós seres humanos. E Deus? Deus é onipresente, é onisciente e onipotente. Se nós pedimos a Ele com fé, em Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele é galardoador daquele que o busca. Ou seja, Ele dá verdadeiramente se você busca. Se é necessário crer e você pede, eu peço. Se nós pedimos a Deus e cremos, para que colocar 10 mil vezes uma coisa só? Basta uma vez. Agora, detalhe. Quando você for agradecer: Senhor, obrigado por isso e isso que o Senhor, eu creio que o Senhor já me concedeu. É diferente. Porque muitas vezes, amados, por pedir, só pedir, nós pedimos tanto que Deus nos dá. Em vez de nós agradecermos e alcançar corações sábios, gratos a Deus, sabe o que a gente faz? A gente esquece de agradecer. Sabe por quê? Porque a gente pede tanta coisa que Deus chega, manda, nos entrega nossas mãos, chega em nossas mãos e nós não vimos que aquilo chegou. Nós nem vimos que aquilo chegou. Por isso que nós não somos gratos. Mas quando a gente pede a Deus: Senhor, e obrigado por isso, isso e isso. Obrigado sempre por isso, isso e isso. Agradecendo a Deus, automaticamente chegou, a gente já está grato. Senhor, obrigado porque hoje chegou, Senhor. Eu sabia que ia chegar, porque o Senhor é Deus e é aquele que me abençoa todos os dias. A partir de hoje, se você não faz, vamos começar a agradecer. Vamos ser grato a Deus. Como falei em vídeos anteriores, o segredo é a gratidão. Seja grato a Deus. Não importa a dificuldade que você esteja passando, a situação que você já tenha se colocado. O importante não é como você está, é como você vai chegar. O importante não é como você começou, e sim como vai terminar. Portanto, agradeça a Deus. Beleza? Que Deus abençoe. Não quero falar de religião, mas eu quero falar unicamente da palavra de Deus, do amor de Deus, no meu, para o teu coração. Que Deus abençoe ricamente, em nome